Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Sueli Mangi, a diretora das entidades, em nome do Sindaesp, Sindicato das Empresas de Administração no Estado de São Paulo, e da ADM, Associação Brasileira de Administração. Cumprimentamos os administradores. Hoje, 9 de setembro, é o Dia do Administrador, é o Dia da Administração. Igualmente, cumprimentamos a equipe do Sindaesp, a equipe da ADM e todos os nossos colaboradores. Então, antes de entrarmos propriamente, tem aqui alguns bons recados a todos vocês. O primeiro deles é um convite para que vocês se inscrevam no Connect 2022. Connect realizará um congresso da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e vocês, empresas que são associadas das entidades ADM e Sindaesp, terão gratuidade. Para vocês obterem o formulário, por favor, quem puder já anote, o contato é 9661-70304. Por esse número, nós encaminharemos o formulário. É uma excelente oportunidade para tratar de um assunto vital para todas as nossas empresas. O outro recado, na verdade, é um pedido, né, para que, se possível, mantenham os microfones desligados, para que a gente tenha uma boa qualidade aqui de edição, que a gente possa ouvir todos sem ruídos. E entrando diretamente no nosso assunto, ADM, Sindaesp, hoje nós estamos celebrando os empreendedores, nós estamos celebrando os profissionais de administração, pelo dia 9 de setembro. E a maneira como nós escolhemos celebrar essa nossa data foi realizar uma conversa informal, mas em profundidade, e com pessoas absolutamente experientes, sobre o tema gestão na diversidade ou diversidade na gestão. Indo diretamente ao nosso tema, um dos aspectos que eu destaco é a questão, uma das questões relevantes desse tema, que é a questão da aprendizagem contínua. É a questão de sabermos o quanto estamos abertos, qual é a nossa disposição para aprender a aprender. Então, dito isso, eu vou passar a apresentar os nossos convidados, e vocês verão que a experiência educacional e a experiência empresarial dos nossos convidados responde exatamente a essa questão da aprendizagem contínua. Então, professores, um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigada, e eu vou passar a apresentação de vocês. Se eu deixar de falar algo que vocês considerem relevantes em termos dessa experiência magnífica que vocês têm, por favor, sintam-se à vontade para colocar também. Então, eu vou começar com o professor Osmar Pastore. O professor Osmar Pastore, ele é empreendedor da Pastore Souza Assessoria em Treinamento e Desenvolvimento Profissional e Empresarial, administrador pelo COPEAD UFRJ, mestrado no Programa de Gestão Internacional pela ESPM, professor de cursos de graduação e pós de várias instituições de ensino. Eu tomaria muito tempo se fosse mencionar todas aqui, então vou me ater a uma, que é a FGV, tá? Professor nas áreas em administração, gestão de marketing e vendas, sistemas de informação, entre outros. Educador corporativo, consultor de empresas, diretor do Sindaesp, da ADM e de outras entidades empresariais. Obrigada, professor, por estar conosco. Vou passar a apresentação do professor Alessandro Paes dos Reis. O Alessandro Paes dos Reis é empreendedor da Mango Tree Coworking, administrador pela Universidade Católica de Santos, mestre em administração pela Mackenzie, professor de pós-graduação pela FGV, nas áreas de estratégia, empreendedorismo, inovação e gestão de pessoas,
É empreendedor das áreas de educação corporativa e consultoria, é autor do livro O Mapa do Seu Negócio, Como Empreender no Rumo Certo, é publicado pela editora Évora, também diretor da ADM, do Sindaesp e de outras entidades empresariais. Então, feitas as apresentações, muito obrigada aos professores, obrigada por estarem conosco, celebrando todos os empreendedores e todos os profissionais de administração nesse dia 9 de setembro. Muito obrigada mais uma vez. E eu passo a você, professor Alessandro, para que você inicie sobre o tema gestão na diversidade ou diversidade na gestão, as suas considerações iniciais, por favor. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos que estão presentes. Parabenizar o Sindaesp e a ADM por essa oportunidade de discutir um assunto tão relevante e num dia muito especial. Um dia muito especial que nós temos que efetivamente celebrarmos aqui no Brasil. Parabenizar também a Cíntia, a Sueli pela oportunidade, aos presidentes do Sindaesp e da ADM. Parabenizar o nosso colega Pastore pelo bate-papo, pela a troca de experiência aqui. E eu vou iniciar o meu bate-bola aqui de um modo muito informal. E eu gravei um vídeo sobre isso, inclusive, há um mês atrás. E a pergunta que eu fiz foi: diversidade nos negócios é mimimi? Mimimi? É muita falação? E aí, para quebrar qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de percepção política partidária, enfim, eu queria trazer alguns dados estatísticos para comprovar a importância desse tema em termos de negócios, né? Até pegar a minha cola aqui para dar uma lida rápida. O jornal The Wall Street, ele fez uma pesquisa nas 500 maiores empresas que atuam na Bolsa de Nova York, e ele, nessa pesquisa, ele trouxe uma das conclusões, é que empresas com culturas totalmente diversificadas e inclusivas, elas estão proporcionalmente numa vantagem competitiva em relação aos seus pares. Outro dado interessante da McKinsey, ele traz que entre 300 companhias públicas, aquelas mais diversas racialmente, elas estão 35% mais propensas a terem retornos financeiros em termos de gestão. E outro dado importante, para passar a introdução ao professor Pastore também, é que outra pesquisa analisou a questão da inovação. As empresas que possuem uma gestão e uma política muito forte de diversidade, elas, comparada às empresas que não têm um índice de diversidade muito alto, elas têm uma receita de 45% maior de inovação em relação àquelas empresas que não atuam muito fortemente na diversidade. Então, para quebrar qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de percepção, eu trago alguns dados estatísticos aqui para a gente iniciar esse bate-bola com o professor Pastore. Professor, contigo, professor. Ok, vamos lá começar a chamar a atenção para esse tema, né? Esse tema é realmente relevante, né? Mas eu faço uma outra abordagem, né? Que é uma abordagem mais fundamental, que é a de sobrevivência. Quando a gente fala de diversidade em todas as áreas, não só na área empresarial, a gente percebe que aquilo que é diverso tem uma capacidade de sobrevivência, de sustentação no mercado muito maior do que aquilo que é homogêneo. A gente traz esse conceito da biologia, a gente traz esse conceito de uma série de áreas, né? E eu diria o seguinte, né? Até para chocar, né? Eu gosto dessas abordagens. Discutir diversidade hoje é algo já superado. A questão é como é que a gente vai conviver com isso, porque a diversidade está aí, dentro das organizações e fora das organizações. E se você estiver tentando tocar uma música, né, como o samba de uma nota só, né, sempre mantendo lá
ou um determinado padrão, ou tentando seguir uma única maneira de encarar o mercado, de ver o seu ambiente e o ambiente externo, você corre um risco muito grande de ser excluído desse ambiente. Os dados apresentados pelo professor Alessandro, eles confirmam isso. Mas, independente, né, dessa estatística, isso é uma realidade que a gente tem que enfrentar e saber gerir, né? Então, quando a gente faz esse contraponto entre gestão da diversidade ou diversidade, né, que dentro das empresas, né, a gente está chamando a atenção de que diversidade está sempre presente. A grande novidade hoje é que essa diversidade ela se pulveriza. Então, a gente tem muito mais núcleos heterogêneos com que se tem que tratar, né? Dentro e fora das organizações. E saber conduzir isso é fundamental para garantir a sobrevivência de qualquer tipo de organização, seja ela pública, privada, de qualquer tamanho que seja. Olha no microfone aqui, já estou ligando aqui, professor, é verdade. Ainda mais nesses... As empresas hoje, de um modo geral, né, elas trazem e necessitam muito a questão da inovação, né? Então, gerenciar a diversidade nada mais é do que gerenciar todo o potencial que você tem dentro da sua empresa, dentro dos negócios, em relação ao conhecimento, à expertise, o modo de pensar, o mindset de cada um, para que a gente potencialize, inclusive, soluções diferentes. Agora, professor, vou até fazer uma pergunta aqui para a gente fazer um bate-bola, né? Em relação a essa questão. Diversidade é bom para os negócios, diversidade é uma coisa já, entre aspas, ultrapassada, mas quais são as barreiras efetivas para que a gente tenha efetivamente um trabalho assertivo de gestão da diversidade? Bom, essa é uma pergunta, acho que crucial, né? A principal barreira é a tendência que o ser humano tem, ou a preferência que o homem tem, né, pela homeostase, quer dizer, pela estabilidade. É muito mais fácil a gente conviver com um ambiente totalmente estável, né? Eu falo isso pela minha própria personalidade. Eu brinco dizendo assim: eu sou o tipo de pessoa que no escuro consegue se vestir e sair à rua bem vestido. Eu sei exatamente onde é que estão as coisas, eu mantenho as coisas no seu devido lugar, eu sou extremamente organizado. Mas o mundo não é assim. A, a minha preferência, né, nada tem a ver com o perfil dos clientes, o perfil das pessoas com quem eu convivo, né? E aí, para responder objetivamente, o principal obstáculo para a gente lidar bem com a diversidade é essa tendência que nós temos de preferir, né? E isso é natural, preferir os ambientes estáveis, os ambientes homogêneos, porque a gente já tem uma certa previsibilidade. E isso chama a atenção para um ponto importante, né? Previsibilidade é bom, principalmente para os nossos concorrentes, porque se eles conseguirem perceber o nosso comportamento homogêneo, rapidamente eles desenvolvem estratégias para nos suplantar. Então, tentar seguir sempre numa mesma linha, tentar enxergar um problema sempre debaixo de uma mesma ótica, né, expõe a empresa à fatalidade do lugar comum. E nem os clientes, nem o mercado hoje tolera esse tipo de comportamento. Pelo contrário, ele expurga as organizações que se comportam assim. Professor, a gente tem andado bastante nas empresas, feito muita consultoria, muito treinamento, né? E nesse mundo que você colocou, nesse mundo bunny que nós estamos vivendo, nesse mundo frágil, nesse mundo incompreensível, nesse mundo não linear, né? E nesse mundo ansioso, essa questão do ser linear, né? Que basicamente não existe mais, entre aspas, né? Na verdade, a gente só tem uma única vez na vida que nós veremos uma reta, né? Ligando um ponto ao outro,
no que se refere à gestão. É justamente quando a gente morrer, né? Então, quando apertar lá o nosso ecocardiograma e que apareceu, pronto, acabou. Então, esse mundo realmente necessita dessa oscilação e necessita de um processo de gestão e de uma efetiva escuta para aprender com todo o potencial da diversidade, seja ela de etnia, sexo, religião, idade, enfim. Então, o aprender a escutar, nesse momento, através de uma escuta mais empática, um pouco mais próxima, entender efetivamente o que está ocorrendo com a pessoa, acolhê-la, enfim, ele é um ponto-chave nesse processo de gestão da diversidade. Então, aprender a escutar para que a gente consiga conectar mindsets diferentes, pontos de vista diferentes, nesse mundo em especial, é um diferencial muito importante, né, professor? Olha, para contribuir com isso, me vem na cabeça duas lembranças. Primeiro, né, além de administrador, eu fiz engenharia. E como engenheiro, né, eu gosto de matemática. Matemática é um ambiente, assim, bastante seguro, né? Porque na matemática a gente tem aquelas respostas precisas, né? Mas eu me lembro que quando eu comecei o curso de engenharia, me falaram de um livro que eu tenho até hoje na minha estante, chamado Matemáticas Superiores. E lá eu tomei contato com a teoria do espaço curvo. E é engraçado porque, ao ler, né, o livro, né, a primeira coisa que me chocou foi a afirmativa de que a linha não existe, a reta não existe. O espaço é curvo. Inclusive, dois soviéticos discutem se ele é côncavo ou convexo, mas que ele é curvo, né? Isso me valeu assim ampliar bastante a visão. Então, é assim. O caminhar na reta é uma simples ilusão e uma simplificação. As simplificações no campo dos negócios podem ser extremamente perigosas. A segunda coisa que me chama a atenção, e eu costumo fazer referência a isso com muita frequência, é de que eu sou apaixonado por filmes, né? Não fale um tema, eu cito lá uns 4 ou 5 filmes que possam contribuir com uma visão sobre esse tema. E do tema de diversidade, o filme que me vem à cabeça é O Senhor dos Anéis. Quem viu O Senhor dos Anéis e vê a construção da Fraternidade do Anel, o grupo montado pelo Gandalf, né, para empreender lá a viagem lá pela Terra-média, né, percebe o seguinte: absolutamente todos os integrantes da fraternidade eram diversos. E o mais importante é que o Gandalf talvez seja, do ponto de vista de gestão da diversidade, a imagem figurada perfeita do bom gestor. Porque ele consegue juntar personagens absolutamente diferentes, com fortalezas e fraquezas diferentes, mas que se mostraram úteis num determinado momento ao longo da jornada da história. E é essa, talvez, a contribuição maior que a gente possa perceber da diversidade dentro das organizações. Quando nós temos um ambiente absolutamente homogêneo dentro das organizações, a nossa tendência é dar uma mesma resposta. Todo mundo concorda com isso. Só para finalizar as referências aos filmes, porque senão eu fico aqui falando até amanhã sobre isso, tem um episódio da série Dr. House, né, em que ele está selecionando mais um membro para a equipe, e esse membro, um dos candidatos, né, era o que acertava todas. Então, toda vez que aparecia um caso, ele ia lá e dava um diagnóstico, e o diagnóstico que ele apresentava era absolutamente correto.
E isso conduzia a visão, e acho que esse que é o ponto importante, a visão de que ele seria o escolhido, porque ele não errava nenhuma. E quando há o encontro final, né, nesse episódio específico, quem viu a série deve lembrar, né, quando há um encontro final para a escolha do candidato que vai ficar, né, que vai ser selecionado, ele levanta a mão e diz: eu já sei que eu estou fora. E aí é um choque, né? Opa, mas como é que está fora? E ele vira para o House e diz: olha, eu sei que eu estou fora, por quê? Porque todos os diagnósticos que eu dei, embora certos, são iguais ao seu. E o que você quer, o que você objetiva, é gente que te desafie com novas visões. Eu não contribuo com novas visões, mesmo acertando. Então, eu sei que estou fora. Isso é perfeito para a gente enxergar o que é a sabedoria na condução da gestão de diversidade, né? Tentar fazer com que a gente tenha um time homogêneo, que todos pensem iguais, na verdade, cega a empresa, cega o grupo, faz com que todos cometam o mesmo erro no mesmo lugar. Isso é inadmissível hoje para as organizações. Verdade, pastor. E aí tem um ponto para reforçar a tua colocação, né? De que cada vez mais as empresas precisam construir ambientes de segurança. Em que sentido? Em que as pessoas possam efetivamente se abrir, se posicionar, colocar o seu ponto de vista, sem a preocupação de serem rotuladas, sem a preocupação das suas ideias serem, de uma certa forma, ridicularizadas na empresa, sem a preocupação de, poxa vida, eu não estou criticando, ou se for criticar, tudo bem, o status quo, né? Então, a preparação da criação de um ambiente efetivo, de uma cultura de segurança, de uma cultura de diálogo aberto, de uma cultura de feedback constante e de crescimento conjunto, é um dos pontos importantes para que a gente construa ambientes efetivos de diálogos diversos, diversificados, né? Esse é um dos pontos que eu queria colocar na conversa. Bem como adotar algumas medidas práticas, né, concretas de discriminação nas empresas, né? Que hoje muito se fala em relação a mimimi, mas isso efetivamente ocorre, né? E nós precisamos podar qualquer tipo de discriminação em relação a qualquer tipo de rótulo que venha a ocorrer em relação a etnia, sexualidade, idade, enfim. E por incrível que pareça, nós temos alguns dados também estatísticos que mostram ainda a dificuldade de nós construirmos esses ambientes mais diversos possíveis e mais propensos ao diálogo aberto, o diálogo efetivo, o diálogo de crescimento. Só para que vocês tenham uma ideia aqui, aos nossos amigos que estão nos assistindo, 64% dos trabalhadores já sofreram algum tipo de discriminação em virtude da sua idade, né? Então, você é velho, não sabe o que está falando. Ou então, não, você é muito novo, você não tem experiência para isso. Hoje, em algumas consultorias que a gente implementa, depende do tipo de persona que a gente define, a gente faz uma mentoria reversa, que nós chamamos. Nós chamamos, por exemplo, os jovens, através de algumas perguntas orientativas, para que nos ajudem, inclusive, a entender o mundo deles, né? E sem nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de rótulo, né? Ou seja, estar aberto efetivamente a aprender constantemente, né, professor? Quando se fala aí dessa discriminação, eu lembro do conceito de brainstorm, né? E eu brinco quando a gente fala de brainstorm, porque todo mundo pensa que sabe aplicar brainstorm, né? Brainstorm, a gente junta um monte de gente que começa a dar pitaco, faz um relatório e acabou. Não é isso, né? Um dos problemas mais sérios dentro da aplicação da ferramenta de brainstorm é justamente o cerceamento a ideias que sejam diferentes.
né? E aí, quando a gente vai falar de brainstorm numa consultoria ou numa palestra, a gente chama a atenção, né? O primeiro cuidado que se deve ter é de dar permissão, né? Para que todos se manifestem com total liberdade, né? E que os outros se posicionem de uma maneira que não seja de censura aberta a quem está abrindo a boca para falar. Tem o seu espaço, fala e está acabado. Depois, numa segunda rodada, a gente passa uma peneira para isso, né? E eu lembro de uma referência da aplicação de brainstorm num tempo lá já pré-histórico, porque era do tempo do telégrafo e do telex e tal, né? Em que uma companhia telefônica do Canadá tinha um problema sério. Esse problema era o seguinte: durante o inverno, a neve se acumulava nos fios, baixava a temperatura dos fios, e com isso a comunicação simplesmente paralisava, né? Como a temperatura é muito baixa, isso causa uma maior resistência no fio e acabou, não tem comunicação e fim de papo. Então, né, a companhia tinha um problema. E ela queria resolver como é que ela conseguiria fazer com que esse problema, que é um problema natural, né? As redes telefônicas atravessando lá os desertos de gelo do Canadá, como é que essas redes poderiam continuar funcionando no inverno? E aí eles aplicaram a técnica do brainstorm. E dentro das sugestões que surgiram para se aplicar a técnica, para resolver o problema, alguém disse o seguinte: por que a gente não usa os ursos para tirar a neve dos fios? E o grupo, na seleção das alternativas, né, deixou essa passar para uma segunda fase. Permitiu que essa sugestão passasse numa segunda fase. Aí perguntaram, né, como é que o urso, né? Agora vamos para a segunda fase do brainstorm. Agora, como é que a gente faz com que o urso ajude, né? Então alguém sugeriu, bom, se você está sugerindo que o urso ajude, ele é forte e tal, ele chega no poste, dá uma batida no poste e com aquilo ali a vibração faz com que a neve caia. Legal, surgiu outro problema. E essa ideia evoluiu. Em vez de ser cerceada lá na ponta, dizendo, mas que coisa ridícula é essa do urso, né? Vamos continuar. Então, tá bom, legal. E como é que a gente vai levar o urso a bater no poste? Aí veio uma outra sugestão. A gente faz o seguinte, a gente pega um helicóptero com uma caçamba de mel, o helicóptero sobrevoa a rede de postes, né? E vai despejando o mel no poste. Isso atrai o urso e o urso bate, né, no poste e com isso a neve cai. Só que quando alguém falou isso, um outro integrante da equipe disse assim, mas peraí, se o helicóptero está passando por cima dos fios, será que a vibração das hélices não é suficiente para fazer com que a neve balance e caia do fio e com isso a gente libere a comunicação? Opa, vamos testar isso. E a solução que surgiu dessa discussão toda foi exatamente essa. Periodicamente, os helicópteros passavam por cima da rede de fios, né? E isso fazia com que a neve caísse dos fios e a comunicação fosse restabelecida. E o urso? O urso ficou sem mel, ficou perdido, está acabado. Mas o importante é justamente isso. Se a gente vai lá e cerceia uma ideia no nascedouro, a gente perde, de repente, o fio condutor para uma boa solução. Então, isso que o colega tá colocando é fundamental. A gente deve preservar o espaço para que as pessoas se manifestem, deem as suas ideias, e mesmo que essas ideias não sejam finais, podem ser fios condutores para uma boa solução. Você sabe, pastor, e pegando esse exemplo que você deu, a gente tem aplicado bastante, às vezes, em sala de aula, a questão de elaboração de protótipos para a gente testar algum tipo de hipótese, né? Uhum. E o protótipo nada mais é de uma conversa sua com suas próprias ideias,
para você testar se aquilo que você visualizou faz sentido ou não, ou para aprender coisas diferentes. E uma das coisas que a gente faz, na hora da pessoa apresentar o seu protótipo, fazer o seu pitch, é que ela tenha lá um pitch, por exemplo, de 30 segundos, e que ela, ao apresentar, receba o feedback dos colegas que estão na sala, né? Mas ela não pode falar nada. E aí, após a colocação dos colegas, né, em relação aos pontos que eles acham que deveriam ser melhorados, ou que não foram verbalizados, enfim, a gente retorna a palavra para os colegas que fizeram o protótipo. Né? E, por incrível que pareça, na maioria dos casos, as pessoas elas se sentem incomodadas. Quando, na realidade, elas deveriam estar ali abertas a escutar, a aprender, e não a vender a sua ideia. E sim a verificar se aquilo que efetivamente ela está testando no seu protótipo se faz sentido ou não. Né? E as pessoas, quando perguntadas, como é que você se sentiu não podendo falar? Putz, eu fiquei muito incomodado porque tinha coisa aqui que eu queria falar. Eu falei, não. A lógica é o que você recebeu de feedback que faz sentido para a sua hipótese que foi colocada em teste. O que serviu para ti foi 10. O que não serviu, tudo bem. Foi um aprendizado. Descarta. Né? Então, essa questão da pessoa efetivamente estar aberta a escutar, efetivamente estar aberta a receber o feedback, que, aliás, é outra palavra, além do brainstorming, que muito se fala, mas pouco se pratica, né? Efetivamente, é um ponto-chave nesse processo de trabalhar a diversidade. Quando a gente fala, né, de ouvir, né, aí nós temos um problema cultural que não é só nosso, né? Não. A gente observa isso em outras culturas também. Nós somos treinados desde pequeno a sermos o primeiro, a sobrepujar, a nos destacar, né? E aí a gente brinca, né, que aqui no Brasil, mas não é só no Brasil, né? Ninguém sabe quem é o vice. O que interessa é o sujeito que é o titular ou é o campeão. O vice a gente esquece. Terceiro lugar, então, nem existe. Isso aí não existe, né? Então é assim. É engraçado também como a gente ressignifica algumas coisas, né? Eu brinco nas palestras que eu dou, né? Perguntando como é que você se sentiria sendo chamado de medíocre. E aí? Praticamente 100%, arredondando, né? 100% das pessoas dizem assim, eu me sentiria extremamente ofendido, medíocre. Aí eu convido as pessoas a procurarem no dicionário o que significa medíocre. O que quer dizer médio? Quer dizer estar acima de 50% dos outros. A gente não admite isso, a gente quer estar lá no topo da pirâmide. A nossa cultura nos empurra para isso, né? E aí a gente quer defender o nosso ponto de vista e fazer com que ele se sobreponha a todos os outros. Dentro da administração, especificamente, aí voltando para o campo da administração, não tem só a visão a visão econômica, não tem só a visão humanista, tem todo um conjunto de visões que a gente precisa desenvolver. Não tem só a visão do jovem ou a visão do velho, até porque lá fora, no mercado, o cliente também tem uma maneira diversa de pensar. E a gente não pode vender para uma única pessoa. Cada vez mais a persona que a gente cria, ela fica extremamente restritiva e as organizações não conseguem sobreviver com esse recorte limitado do mercado. Resultado. A palavra é flexibilidade. Flexibilidade em todos aqueles pontos que já foram destacados, né? Flexibilidade com relação a gênero, flexibilidade com relação à formação e à maneira de encarar problemas, flexibilidade com relação a ideologias, né? Não tem problema nenhum a gente ter um ambiente diverso. O nosso problema é a gente tentar, de alguma forma, abafar essa diversidade e impor a nossa maneira de pensar.
Isso leva as organizações a se exporem a um risco muito grande. E aquelas que se expõem em demasia a isso, acabam morrendo. Professor Osmar e professor Alessandro, eu tenho aqui, eu estou acompanhando as manifestações dos profissionais que estão aqui conosco, e tem duas questões que eu procurei interpretá-las, reunindo, porque eu acho que é o mesmo eixo. Eu poderia colocar isso para vocês agora? Sim. Tá ótimo. Então, a primeira delas são várias pessoas, mas que convergem para esse ponto que eu vou colocar, tá? Que pela experiência que tem, por acompanhar as estatísticas, por avaliar, né, mercado, colocam o seguinte, que ainda isso reforça as estatísticas que vocês já trouxeram, tá? Que ainda a maior parte, ou quase em torno de 70%, isso eu estou pegando o que uma das pessoas nos colocou, tá? Das empresas, das organizações, elas ainda estão buscando a questão de cotas, tá? Então, majoritariamente é isso. Então, é aquela visão mais normativa, é a visão mais da legislação, ok? Então, a menor parte está se abrindo para realmente ter essa leitura mais ampliada da diversidade, que ela está muito, muito além das cotas. Um dos profissionais que se manifestou também, só para encerrar esse assunto, e eu gostaria de ouvi-los a respeito, coloca o seguinte: até a maneira como nós nomeamos a nossa linguagem, tá? É como se fizesse uma barreira à questão da diversidade. Então, por exemplo, o deficiente, quando não é mais o deficiente, é o diverso, ok? É o sujeito surdo, é o sujeito autista, é ele na sua subjetividade. Isso vai diretamente a isso que vocês estão colocando, dessa nossa necessidade de aprender a escuta, que é o escuta que vai, além do ambiente seguro, é isso que eu estou ouvindo aqui, os comentários em relação ao que vocês estão colocando, é a escuta da subjetividade. Então, o sujeito não é deficiente, ele é surdo e tem uma subjetividade, é o diverso. O sujeito não não tem uma deficiência como autista, por exemplo, mas ele tem a sua subjetividade, é o diverso. Então, por favor, se vocês puderem trazer suas colaborações para essas indagações ou essas interpretações que eu estou colhendo, por favor. Vamos lá. As empresas que perceberam a importância de trabalhar com a diversidade, que é uma coisa já, de uma certa forma, ultrapassada, entre aspas, né? Elas, como eu já demonstrei a vocês, estatisticamente estão se despontando no mercado, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Então, as empresas que buscam efetivamente apenas trabalhar a questão, por exemplo, da inclusão, né, em virtude de legislação, de cotas e outras coisas mais, elas estão tendo uma grande oportunidade de ampliar o seu modo de pensar em relação a possíveis soluções, possíveis desafios, deixando de escutar pessoas com características diferentes, né? E todos nós somos diferentes. Começamos por aí. E todos nós somos diferentes. Então, esse mercado, por exemplo, de pessoas que algum tipo de problema físico, enfim, é um mercado gigantesco em termos de oportunidade, gigantesco. Inclusive, aqui nesse momento, aqui na Mango agora, nós estamos com um dos maiores especialistas desse mercado, e ele estava comentando comigo a questão dos montantes, em termos de volumes de recursos que esse mercado hoje se movimenta, né? Então, o primeiro pensamento putz, eu preciso cumprir uma lei, e também tem toda uma política da empresa
para que efetivamente isso seja assertivo, ok? Em termos de adaptabilidade, outras coisas mais. Mas mais do que cumprir a lei, né? Quais oportunidades efetivamente eu tenho trazendo pessoas com pensamentos diferentes, com características diferentes, com mindsets diferentes. Para você ter uma ideia, outro estudo que eu puxei aqui, um estudo um grupo chamado Alegis, né? Ela descobriu que 75% das pessoas que buscam recolocação no mercado de trabalho, elas preferem trabalhar em um emprego onde a empresa respeite e acolha a comunidade LGBTQIA+. Em contrapartida, só para que vocês tenham uma ideia, essa semana nós fizemos um post no nosso grupo de WhatsApp aqui da Mango Tree Work, em virtude de que um dos nossos clientes é o Museu da Diversidade Sexual, que está aqui no nosso espaço, e eles estavam passando por um problema, enfim, nós fizemos um post homenageando o museu, porque eles ganharam uma causa, porque tentaram fazer um fechamento, enfim. E em virtude desse post que nós fizemos, 2 clientes nossos, eles saíram, né? E aí você percebe o quanto que as pessoas estão atrasadas em respeitar simplesmente a opinião de outras pessoas. Não quer dizer que às vezes você concorde, mas você respeitar, né, é um ponto-chave. Então, mais do que você confrontar, você tem que confrontar ideias e não confrontar pessoas. São diferentes. E as pessoas levam muito hoje para si, e não através da ideia que está sendo colocada ali. Bom, deixa eu tentar dar minha contribuição. Primeiro, eu quero externar uma preocupação que eu tenho. Quando se cria a figura da cota, isso já mostra uma doença da sociedade de se aceitar como diversa. Quando a gente mostra um cuidado maior com as palavras, isso também pode ser um sinal de que a gente está empurrando para debaixo do tapete, através de um discurso que muitas vezes é superficial, o problema. Eu digo isso porque eu me lembro de um filme da Ciamar. Ciamar é uma empresa antiga, né? Talvez as pessoas nem saibam que existiu, né? Um filme da Ciamar chamado O Dono da Empresa que Saiu do Quadro. E o contexto é a figura do fundador, que está num quadro na parede, e durante lá uma situação problemática, o quadro cai e o dono, miraculosamente, sai do quadro e vai lá participar, porque ele está vendo que está tudo errado, né? E a primeira coisa que ele critica é uma ação de gestão em que a empresa tinha muitas reclamações dos clientes, né? Então, tinha lá o setor de reclamações. E o gestor da área foi lá e disse assim, olha, aliás, minto, não é o gestor da área, o diretor, um dos diretores disse assim, foi para a área e disse assim, olha, nós vamos promover uma grande mudança aqui. Opa, todo mundo ficou feliz, né? Porque só levavam paulada e tal, tava um ambiente muito turbulento. Eu disse assim, nós vamos mudar o nome do setor de setor de reclamações para setor de contato com clientes. E mudou o nome, só isso. Não mudou mais nada. As coisas e os processos continuaram os mesmos, né? Então, muitas vezes a gente tem um problema, uma preocupação muito grande com o discurso, com a terminologia, né? Mas não ataca o cerne do problema. Isso me lembra, num dos encontros que eu tive lá na FGV, né? Um aluno que trouxe uma situação concreta, né? De desafio ao discurso, ao simples discurso. Ele trabalhava numa multinacional e a CEO da multinacional disse, olha, pessoal, é o seguinte, essa empresa aceita diversidade. Nós trabalhamos com diversidade, nós aceitamos a diversidade aqui. Então, contra os nossos princípios qualquer tipo de reação ao que é diverso. E ele conta que um colega, né,
teve a coragem de, né, quando houve a pausa para perguntas e tal, se dirigir a CEO e perguntar o seguinte: olha, eu tenho uma característica. Eu gosto de me vestir de saia. Eu posso vir trabalhar de saia? Diante da situação assim, que ficou constrangedora, a CEO fez uma pergunta que eu acho que é fundamental, né, que é o foco do bom gestor. Ela perguntou assim: você vir trabalhar de saia vai afetar a sua produtividade ou a produtividade dos seus colegas? Ele respondeu: acredito que não, porque os meus colegas sabem disso. Então pode vir. Ponto. O discurso, muitas vezes, ele encapsula lá a questão maior, que é a prática. Então, acima da diversidade, existem os objetivos empresariais. E o bom gestor não pode perder isso de vista. Quais são os objetivos empresariais? Sobrevivência, se ajustar a um mercado que é cada vez mais diverso, né? Que cada vez mais quer se sentir aceito pela instituição e que muitas vezes percebe que a instituição é reativa a ele, ou demonstra isso através de posicionamentos internos. Então, como a gente colocou muito bem aqui, né, o professor Alessandro e eu corroborei, né, a questão de discutir diversidade hoje em dia é uma coisa superada. A questão agora é como é que a gente vai incorporar isso efetivamente à nossa realidade. Por quê? Porque quando a gente aceita diversidade, se corre o risco, e esse risco é sério, de perder clientes. Clientes reagirem dizendo: não, eu não vou aceitar uma empresa que é diversa. Mas, em compensação, dentro de uma visão assim bem pragmática, se abre as portas da empresa para um universo cada vez maior que quer exatamente esse tipo de posicionamento. E é isso que o bom gestor tem que perceber. Né? Tem que perceber que nós estamos vivendo um mundo que é absolutamente diverso ou que tem uma diversidade sem precedentes históricos. Se a gente não aceitar isso, nós morremos. Tem outro dado, Pastore, também da Harvard Business Review, né? Que ela demonstra o seguinte: empresas que trabalham fortemente com diversidade, buscam olhares diferentes sobre aspectos diferentes, engajando os colaboradores, ampliando a questão da cultura do feedback, a cultura do confronto da ideia. Por incrível que pareça, as empresas que adotam essa prática, elas reduzem em 50% o número de conflitos entre os colegas. Né? Então, estar aberto sem você efetivamente estar atacando a pessoa. E aí é o mindset seu, atacando a ideia, a filosofia, enfim, ela diminui a questão de conflito entre a equipe. Quer falar alguma coisa, Sueli? Se vocês permitirem, tem aqui, eu também fiz o mesmo exercício, eu reuni algumas ideias, tá? Que eu vou trazer para vocês da seguinte forma. Como virar a chave? Tá? Como mudar efetivamente o mindset, né? Para implementar, para praticar a diversidade. Isso, se vocês puderem, dentro de tudo que vocês já falaram, vocês já deram pistas fantásticas a esse respeito, mas se puderem retomar, porque eu tenho várias observações aqui que eu reuni nisso. Como virar a chave? Como mudar o mindset? Quer começar por aí, Pastore? Olha, primeiro, não existe, né, não existe um único caminho para fazer isso. Tá? Mas, antes de tudo, esse virar a chave é parte de uma iniciativa da própria autogestão.
Quando a gente fala de cultura organizacional, valores e tal, a gente está falando da autogestão. A autogestão, ela é extremamente... ela é a fonte das viradas. Se eu tiver um gestor que ele não aceita isso, um gestor que não percebe o ganho para a empresa, né, disso, a gente tem que trabalhar primeiro o gestor. Então, em muitas empresas, a primeira ação é justamente para mostrar para o gestor que a sobrevivência da empresa está em risco em função de um posicionamento avesso à diversidade, né? Embora a gente diga que esse movimento é um movimento que deve envolver todas as organizações, é na cabeça do gestor que começa isso. E se ele não tiver convencido disso, né, é, aí eu aguardo aí a manifestação do Alessandro, né? Mas se ele não tiver convencido em relação a isso, elimina qualquer tipo, ele vai acabar minando qualquer tipo de iniciativa. E a empresa vai viver aquela fábula lá do sapo e do escorpião. Sabe que precisa mudar, pode até racionalizar em cima disso, mas morre, né? Então, a primeira coisa é se começar pela alta gestão. A alta gestão tem que se conscientizar disso. E a alta gestão, por sua vez, ela é pressionada pelos resultados que a organização tem que apresentar, porque muitas vezes ela não tem aquele poder absoluto. E vão perguntar, e os resultados, de onde é que vêm? E eles podem estar limitados pela questão da diversidade. Então, começa-se pelo gestor, pela alta gestão, e vai descendo isso, né? E dando espaço para uma diversidade de verdade, como essa do desafio lá do rapaz que perguntou se podia ir de saia, porque esse é o desafio. Aqui aceita-se diversidade, então eu posso me comportar dessa maneira, né? E a resposta foi precisa. Afeta o seu desempenho? Vai afetar o desempenho dos seus colegas? Se não, venha. Eu acho que esse ponto é o ponto principal, né? É a conscientização e o papel do líder, né? O líder o líder tradicional, ele está preocupado em controlar a organização. O líder exponencial, ele tem a preocupação de criar a estratégia e de gerir os ambientes de diálogo para que aquela estratégia flua, né? E não de controle, né? É de fluidez, né? É de buscar novas ideias, novas percepções, enfim, e praticar efetivamente esse processo. Então, a questão do pensamento e do agir do líder é o ponto fundamental. A ação do líder, e não só a fala, como o pastor colocou, é que começa efetivamente a mostrar para a empresa a importância daquele processo, né? Então, esse é um ponto fundamental. Outro ponto, na minha visão, é justamente de você criar esses espaços de diálogo, né? Sem dedos, ok? Sem preocupações, né? E sem julgamentos. E aí é dificílimo esse processo acontecer. Mas é possível, é possível. Então, criar esses espaços de segurança e também criar medidas concretas, e aí utilizar o poder da caneta de discriminação em relação, efetivamente, caso ocorra uma discriminação de uma ideia, de um colega que tem um pensamento diferente, o que vai ocorrer naquele ambiente, né? Então, a discriminação, quando eu falo, não é do confronto da ideia, é do confronto da pessoa, né? O que é bem diferente. Outro ponto importante é que a gente precisa ter discernimento, né? E ter clareza que as organizações ainda privilegiam, por mais batido que seja o tema diversidade, mas na prática, efetivamente, ele não está ocorrendo com tanta robustez, as empresas ainda têm certos perfis em termos de contratação, né? Então, nós precisamos encorajar outras vozes, outras formas de pensar para efetivamente jogar pessoas com pensamentos, ações e atitudes diferentes da organização. Então, criar políticas de entrada com características muito fortemente pensando na diversidade. E o outro aspecto
para não ficar uma coisa bonita só de falar, eu tenho uma empresa que é muito diversificada, com idades diferentes, com etnias diferentes, características sexuais diferentes. A outra forma, uma vez que você cria esses espaços de diálogo, é você mensurar efetivamente o que isso está trazendo de benefício a você. Então, criar métricas em termos de resultados a serem atingidos, né? Então, de novas ideias, novos projetos, novos insights, novas percepções, para que não fique apenas uma retórica, e que acontece muito, né? De eu sou uma empresa que, de uma certa forma, privilegia a diversidade, mas, na prática, você não utiliza a robustez do potencial que você tem em termos de possibilidades de iniciativas, em termos de possibilidades de gestão, né? Então, essa é a minha pitada aí na fala da Sueli. Eu ainda acrescentaria mais 2 pontos, aproveitando aí a contribuição do Alessandro, tá? Nesse turnkey, nessa virada, uma das coisas que funciona dentro das organizações é a criação de espaços, né, que periodicamente se renovam para discussão, para que as pessoas falem o que estão pensando. Porque muitas vezes a gente tem lá o pessoal se sentindo mal com um determinado posicionamento, tranca aquilo e aquilo fica funcionando como sendo uma panela de pressão. Então, uma boa iniciativa é se criar reuniões periódicas em que as pessoas são estimuladas a falar livremente aquilo que elas sentem ou que elas estão pensando. E aí vem o segundo ponto, né? Aliás, 2 aspectos desse segundo ponto. Primeiro, essa mudança ela é lenta. O ser humano ele não vive aquele momento desejável na cabeça de alguns que se iludem, né? Agora eu vi a luz, tudo mudou. Não é assim. As pessoas evoluem de uma maneira mais lenta. Lenta não, no seu tempo devido. Então, aquelas transformações muito rápidas, elas são altamente suspeitas. Parece discurso e, de fato, não estão acontecendo. Então, quando se abre esse espaço para discutir, para se falar o que pensa, né, isso leva tempo para que as pessoas se sintam à vontade nesse espaço. E a segunda coisa, que aí é um alerta para o gestor, é o seguinte: esse processo de diversidade não tem só ganhos, ele tem perdas também. Mas os ganhos são maiores do que as perdas. Então, quando o Alessandro coloca lá que ele perdeu 2 clientes, né, as empresas eventualmente vão perder alguns clientes que não aceitam aquilo. As empresas vão eventualmente perder profissionais que não aceitam aquilo. Mas esses clientes, esses profissionais, são clientes e profissionais em extinção. E a gente tem que buscar hoje o que o mercado tende a ser. E daí é que vem a discussão de que a diversidade está ultrapassada, porque isso aí é uma verdade, né? Essa é uma característica que a gente está vivendo. Então não vai se ter só ganho, né? Mantém tudo que se tem e se ganha um plus. Não é assim. A gente vai perder, eventualmente, clientes, vai perder colaboradores, né? Mas o que se ganha com isso é muito mais do que a eventual perda que se vai ter. Então, que não se tem ilusão com relação à manutenção de toda a estrutura, porque isso não vai acontecer. Nesse ponto, pastor, nessa questão da perda, na questão da lentidão, né, para ajudar os colegas a refletirem aqui em relação ao processo de mudanças, quando você inicia um processo de mudança, que para algumas empresas vão criar um novo modo de pensar, né, e muito cuidado, porque, como fala o Peter Drucker, a cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, entenda que a cultura ela é muito forte, ela é muito importante. Por isso, o processo ele ser lento. Num primeiro momento, de uma nova iniciativa, de um novo posicionamento, de uma nova defesa de uma liderança, apenas 20% da sua equipe virá com você.
70% vai ficar observando. Será que isso aqui faz sentido? Será que eu vou para lá? Será que eu vou para cá? E vão aguardar o movimento da liderança e desses 20% que precisam marcar gols rápidos e cacarejar em cima do gol, gritar que é gol, mesmo que seja gol de canela. Uhum. Esse é o primeiro ponto. E 10%, mesmo se der certo ou der errado, eles não virão, ok? Então, entender o processo da cultura organizacional, o processo do puxar, do bater bumbo, né? E entender que as pessoas estão analisando para que lado que elas vão tomar, é importante para você ir criando novos adeptos no processo de construção, né? Até que você consiga, em alguns casos, maioridade, mas você nunca terá unanimidade nesse processo. Perderá alguns clientes, perderá alguns colaboradores, perderá gente importante, inclusive, mas certamente você ganhará com isso. Professores, eu acho que na minha avaliação e na avaliação que eu estou acompanhando aqui, missão super cumprida. Que conversa, que diálogo delicioso. Eu acho assim, como gestora, como administradora, como diretora das entidades, que privilégio tê-los aqui, e eu assim, compreendo que celebramos o nosso dia, o dia da administração, e só agradecer a vocês, tá? Porque se deixar pelo que queremos, nós vamos ficar mais 1h30, 2 horas aqui, tá? Muitíssimo, muitíssimo obrigada. Claro que eu quero passar aos professores as considerações finais. Vai, Alessandro. Vamos lá. Bom, eu queria, mais uma vez, parabenizar todos os administradores, todos os colegas batalhadores do Sindicato das Empresas de Administração do Estado de São Paulo, a todos os amigos da Associação Brasileira de Administração, a todos os empreendedores e amigos que nos escutaram aqui. Agradecer ao professor Pastore pela oportunidade de debater um bate-papo muito gostoso, muito tranquilo, né? E para fechar o meu raciocínio, em termos de resultado, né? O que você ganha com isso? Você amplia a possibilidade do retorno financeiro, você amplia e melhora a questão de reputação da sua empresa, da sua marca, apesar do teu custo, que você vai ter que bancar em virtude disso. Você vai ampliar a tua retenção de talentos e você vai ter diferentes olhares, diferentes modos de pensar, diferentes soluções, utilizando o potencial instalado, né? Dos mais simples aos mais complexos, dos mais novos aos mais idosos, enfim, utilizando todo tipo de diversidade possível, religião, etnia, sexualidade, menos julgamento, mais amor. Estamos precisando disso nos dias de hoje. Agradeço a todos. Bom, eu faço coro às palavras do professor Alessandro. Também agradeço o convite para esse momento, né? Quero parabenizar realmente todos os administradores, né? Que fazem parte ou não, né, do Sindaesp e que também são associados ou não da ADM, né? Lembrando que isso é crença minha. Essa a gente não discute. Essa daí eu assumo o meu posicionamento. O Brasil precisa de gestão inteligente, gestão aberta para inovações, né? E essa discussão aqui que a gente conseguiu conduzir hoje é talvez uma semente transformadora para muitas empresas que ainda não acordaram para isso. A gente tem a esperança de que isso aconteça, né? O professor Alessandro falou de amor, né? Eu falo de uma coisa muito mais prática. Sobrevivência. Se você não praticar, se você não perceber que o mercado pede isso, que os seus colaboradores pedem isso, que as famílias dos seus colaboradores pedem isso também, que toda a comunidade pede isso, você está se extinguindo.
se nivelando com os dinossauros, né? As organizações que vão sobreviver, independente de qualquer tamanho, elas precisam abraçar a diversidade com transparência, com seriedade. Então, para além do amor, é uma questão de sobrevivência. E certamente uma boa parte daquelas estatísticas que a gente vê de mortalidade das organizações, logo nos seus primeiros passos, está atrelada justamente a isso, ao queixo duro, à incapacidade de corrigir rotas, né, quando isso se torna necessário, e abraçar a diversidade. Mais uma vez, obrigado aí a todos vocês. Obrigada, professor Alessandro, obrigada, professor Pastore, obrigada a todos que estão conosco até esse momento. Feliz dia do administrador, mais uma vez. O que fizemos aqui foi celebrar os empreendedores e os profissionais de administração, e fica aqui o convite para que nos acompanhem nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, nos acompanhem pelo site sindaesp.com.br, nos acompanhem pelo site da ADM, admbrasileira.com.br, e devolvo a você, professor Alessandro. Sueli, eu queria rapidamente homenagear a um dos maiores administradores que eu conheci, fundador do Sindaesp e da ADM, nosso querido doutor Carlos Eduardo Uchoa Fagundes. Que ele receba os meus votos de gratidão e energia. E, caso você não conheça o doutor Carlos Eduardo Uchoa Fagundes, dê um Google aí e veja o que esse cara já fez pelo Brasil, pela nossa profissão, pelas empresas, pelas entidades, enfim. Então, só relembrar nesse dia especial um dos maiores administradores que eu conheci aqui, né, no Brasil. E além de administrador, uma pessoa fantástica, né? Eu tive o prazer, né, de receber dele um exemplar do livro de lembranças da vida dele, né? E a gente percebe que, para além do administrador, tem a personalidade forte, a pessoa que tem valores e que consegue se renovar sempre. Muito boa lembrança do professor Alessandro. Também faço aqui a minha manifestação de parabéns a ele por todo o esforço, pela construção de uma entidade como essa, né? Desejando votos de que ele seja sempre abençoado em todas as suas iniciativas e em tudo que ele consegue imaginar até hoje. Mais uma vez, obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Até lá. Até a próxima. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.